Quando você coloca, por exemplo, o exercício como uma ferramenta de um objetivo de curto prazo, específico, para um momento, você pode até conseguir fazer aquilo para você conseguir aquele resultado a curto prazo, mas dificilmente você vai conseguir sustentar isso a longo prazo. Então você ajusta para um momento específico e depois você tira ele da sua vida. Ou você criou uma expectativa, você se motivou por alguma situação que te levou até uma academia, algum lugar, e você não conseguiu atingir aquilo no tempo que você esperava ou da forma que você gostaria, e isso fez você desistir. Esse é um ponto fundamental, um dos principais pontos que frustram as pessoas nesse início da prática de exercícios. Um outro ponto importante nessa perspectiva é entender e ter a ideia de que o processo de envelhecimento, de tudo que a gente passa na vida, nesse processo de envelhecimento, no amadurecimento, está relacionado à doença, à morte, ao uso de remédios contínuos. A gente trata isso como normalidade, né? Então você ficar tomando remédio para glicemia, remédio para colesterol, achar que isso é normal, e é assim mesmo, que né, quando a gente envelhece não tem jeito, tem que tomar remédio, tem que ter dores, tem que ser difícil, e dali para frente é ladeira abaixo. Essa é uma perspectiva equivocada, essa é uma expectativa equivocada. Isso é um dos pontos que afastam também as pessoas de uma rotina de exercícios. Muito pelo contrário. A forma que eu faço com que você tenha um envelhecimento adequado, uma qualidade de vida adequada, é justamente você investir na sua saúde agora, investir numa rotina de exercícios agora. Quando você usa referências de terceiras pessoas, quando você vê alguém na internet, você vê o corpo de alguém, e você fala, eu quero ficar igual a essa pessoa, eu quero ter o shape igual a essa pessoa, eu gostaria de ser igual a essa pessoa. Também é um outro problema que você cria para você, porque você é você e a outra pessoa é outra pessoa. Quando você não consegue entender e aceitar aquilo que você é, a sua condição física atual, né? Às vezes você olha para alguém e fala, poxa vida, olha que legal como a pessoa é ativa, só que ela de repente treina há muito tempo, ou treina a vida inteira, nunca parou de fazer exercícios, e aí você começa a fazer e você não consegue fazer as coisas, você fica cansado, você tem dificuldade para realizar os exercícios, você fica muito distante do que você olha que o outro consegue fazer. Isso é um fator que vai fazer com que você se desmotive, porque você está querendo se comparar com um terceiro. Você não tem que se comparar com o terceiro, você tem uma situação particular, pessoal. Né? De repente, se você é um homem ou uma mulher aí de 40, 50, 60 anos e você nunca fez nada até agora, você ficou 50 anos sem cuidar de você, você tem que respeitar isso. E você vai começar uma jornada agora de vida. Enquanto você ficar se comparando com os outros, você parar e você não conseguir olhar para você mesmo, essa situação atual, entender e aceitar os fatos para que você consiga trabalhar isso gradativamente, isso vai ser um grande empecilho para você colocar uma rotina de exercícios na sua vida e, consequentemente, atingir os resultados que você gostaria. Muitas vezes, isso acontece na vida das pessoas e é um dos principais fatores desmotivacionais para a rotina de exercícios. Sempre que a gente impõe essa comparação e, sobretudo, objetivos estéticos em primeiro lugar, você vai ter um momento de grandes barreiras e grandes dificuldades. Os exercícios, um programa de exercícios voltado especificamente às questões estéticas, ele é um treino diferente. A alimentação tem que ser mais restrita, você tem mais exigências, você tem que ser mais rigoroso com as coisas que você faz, com as coisas que você come. Então é um treino que, vou falar a palavra chato por falta de uma opção melhor, mas é o que vai te fazer provavelmente desmotivar quando você vai iniciar uma rotina de exercícios. Se você está sedentário, você não está fazendo nada, você sabe que você não está bem, mas você precisa fazer, e você impõe sobre você mesmo uma necessidade de atingir um resultado estético naquele período, e quando você se depara com as dificuldades e as barreiras que são necessárias para você ter aquele tipo de resultado, isso possivelmente vai fazer com que você não mantenha a rotina, porque vai estar muito distante da sua realidade. Então, o que fazer então? O que fazer para a gente conseguir tratar isso? Primeiro não crie expectativas absurdas e nem faça comparações com terceiros. Você tem que ter consciência da situação que você está, você tem que ter consciência do tempo que você levou para chegar até onde você está. Talvez você esteja saudável, talvez esteja não esteja saudável, talvez seja acometido de alguma doença, alguma coisa que esteja atrapalhando a sua saúde.
E você precisa entender e aceitar isso e tratar com essa realidade. Não se compare com terceiras pessoas, não olhe nas redes sociais e fique se comparando com terceiras pessoas que você queria estar, ou que você agora vou começar a fazer igual o fulano faz, porque ele é famoso, ou porque ele é influencer, e olha como ele tem um corpo. Possivelmente você vai se frustrar, porque essas coisas não acontecem da noite para o dia. Existe um preço a ser pago, um preço no sentido de esforço mental, um esforço físico, um esforço de mudança de hábito, de alimentação. Existem N variáveis para serem controladas. Então você precisa se organizar e criar pequenas metas que você entende que são pequenas, que são 100% alcançáveis, que você sabe que você pode fazer. Então, por exemplo, em vez de você se comprometer a falar, vou treinar todos os dias, cara, eu vou treinar 3 vezes na semana, 2 vezes na semana. Em vez de você falar assim, não, vou treinar 2 horas e depois eu vou fazer uma aula de ginástica, cara, eu vou treinar 20 minutos, eu vou treinar 15 minutos. Em vez de você falar assim, vou parar de comer todas as besteiras, eu vou comer só frango com batata doce agora. Cara, reduz o seu consumo calórico, ajusta o seu balanço calórico, escolha alimentos mais saudáveis. Comece com pequenas mudanças, comece com mudanças que você entende que é possível, que seja concreto você realizar. Então, se você gosta de comer pãozinho ou come muito pão, sei lá, você come 3 pãezinhos numa sentada. Então, cara, vou começar a reduzir, vou comer 2 e mantenha os 2 e sustente isso por um tempo. Deixe isso começar a ficar mais habitual a você e você vai naturalmente progredindo com os estímulos. Cada vez você dá um passo mais intenso em relação aos exercícios, cada vez você se preocupa mais com a qualidade, com a quantidade dos alimentos, você começa de repente a aumentar mais o tempo dos exercícios, a frequência na semana. Então, não precisa ter pressa. E pressa já é o próximo tópico que atrapalha as pessoas a atingirem os resultados que elas gostariam. A pressa, quando a gente começa numa rotina de exercícios e você colocar prazos surreais, né? Quando você fala assim, quero perder 10 quilos em 2 meses, 10 quilos em 3 meses, quando vocês colocam objetivos muito grandes para você e você se depara com as necessidades de mudança para aquilo, provavelmente isso vai ser um fator que vai te afastar da rotina de exercícios. É igual que você está de frente para uma montanha e você olha lá para cima de centenas de metros lá e fala assim, nossa, é tão alta essa montanha, eu não vou conseguir subir. Em vez de você ficar olhando para cima na montanha, cara, só começa a subir, dá um passo de cada vez. Você não precisa subir a montanha correndo. Sobe devagar, para, descansa, dá mais um passo, para, descansa, dá mais um passo. O exercício é o mesmo princípio. Coloque coisas para vocês que você consiga alcançar. Não tenha pressa de alcançar esses resultados. Respeite o seu tempo, o tempo de inatividade que você teve até ali, para você se programar e dar um passo de cada vez naquela direção. Não ignore o fato da sua condição atual. Não tenha pressa para a mudança. Se você ficou 40, 50, 60 anos sedentário e agora você vai começar uma prática de atividade física, você tem que entender que as mudanças que você pode conseguir em 3 meses, que podem ser relevantes na sua vida, é um pedaço muito pequeno perto do tempo todo que você ficou parado. Então isso é positivo.